Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver aí nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um programa Minutos de Espiritismo. O tema de hoje: por que não lembramos o que fomos em vidas passadas? Muita gente também nos envia essa pergunta, né? Como é que eu posso evoluir? Como é que eu posso melhorar se eu não lembro o que eu fiz, se eu não lembro o que eu aprendi, se eu não lembro as lições que eu tive nas vidas passadas? Bom, esse assunto ele é abordado no Livro dos Espíritos, perguntas 392 até 399. Uma, duas, são 4 páginas inteiras que obviamente não vai dar para a gente ler aqui. Mas vamos tentar ver o que dá para explicar. Primeira coisa, ele fala: sem o véu que lhe cobre certas coisas, ou seja, sem esse esquecimento, a gente poderia ficar deslumbrado, como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. É igual eu sair, estou no escuro, né? Minha vista acostumada com o escuro, vem aquele clarão na minha cara. Eu vou ficar meio desnorteado. Então, pelo esquecimento do passado, você passa a ter o seu pé no chão. O esquecimento do passado, ele permite, né, ele evita, por exemplo, uma revolta. Por quê? Eu hoje posso ser pobre, mas na minha vida anterior eu fui rico. E eu tô com a minha conta, o meu carnê lá da minha prestação da televisão está vencendo amanhã e eu tô sem dinheiro. Puxa vida, hein? Ai, caramba, Deus aprontou comigo. Se fosse na vida passada, eu teria dinheiro, pagaria, não estaria passando por essa situação. Você ia estar muito mais focado, preocupado em ficar revoltado, do que em trabalhar, em economizar, em equilibrar, em se organizar nas suas contas. Olha só quanta coisa, quantos motivos tem aí. E se você foi homem numa vida passada e nasceu mulher nessa vida, já colocamos um programa falando sobre isso, ou vice-versa. O que isso ia trazer de bom? Mas então, vamos também entender que esse esquecimento do passado, ele não elimina 100% da nossa memória, da nossa experiência. A nossa parte de intuição, ela permanece. É como se fosse assim: eu não me lembro em qual escola eu estudei há 20, 30 anos. Você aí provavelmente não se lembra o nome de todos os professores que você teve na sua escola, que deram aula para você. Você pode lembrar de alguns mais importantes, mais marcantes, mas você que tem aí o segundo grau, o ensino médio já, pelo menos, né? E que já tem até uma idade um pouco mais avançada, dificilmente você vai se lembrar de todos os professores que você teve, da sala de aula, da carteira que você sentava em todos os anos, em todos os dias de aula, porque tem escolas que você um dia senta numa mesa aqui, no outro dia numa mesa ali. Dificilmente você vai lembrar disso. Entretanto, os conhecimentos, o aprendizado que você teve, as lições, são muito mais prováveis de estarem contigo. Quando eu for rever um assunto, na hora que eu for estudar para uma prova, um concurso que eu vá fazer, eu vou pegar o livro ali e caramba, esse assunto aqui, eu estou lembrando, eu já estudei isso algum dia. Isso é igual quando a gente reencarna. Essa intuição, essa sensação de já vi isso antes, já aprendi isso antes, essa lição, ela fica conosco. Agora, o meu esquecimento, eu não me lembro qual foi o professor, não me lembro a sala de aula, não me lembro nem como é que foi a prova que eu fiz. Porque isso tem alguma importância maior? Não tem.
O que vale é o aprendizado moral, é o conhecimento, é o preparo, para que eu não fique me lembrando, querendo desviar o meu foco para aquilo que não é o principal. Poxa, era uma professora, a professora era feia pra caramba, né? Poxa, aquela outra era cheia de... A gente tem uma facilidade muito grande a sair do foco, a sair daquele objetivo, daquela meta, desviar o nosso caminho. A gente se desvia com uma facilidade, às vezes numa conversa. Estou conversando, estou falando sobre um assunto, aí daqui a pouco puxo para outro, daqui a pouco o assunto que era o principal foi esquecido. Então, é sábio isso. Esse esquecimento do passado ele é fundamental. Para eu não guardar também, não ter um rancor ou uma mágoa de alguém. Já pensou, meu filho, minha esposa, o marido, o pai, a mãe, foi um algoz, um inimigo de uma vida passada? Ah, por isso é que a gente briga. E aí você vai brigar mais ainda. Pô, você nasceu como meu irmão, agora que eu vou brigar mesmo. Ah, ele é o irmão mais novo, você é o mais velho. Ah, agora eu vou sentar. Qual é a utilidade disso? Então, a sabedoria de Deus, ela é perfeita. Vamos então fazer o que? Trabalhar o bem, conversar, orientar e auxiliar uns aos outros. Essa é a grande meta. É com isso que eu tenho que me preocupar. Não é eu ir lá em alguém que joga carta e vai dizer o que eu fui numa vida passada. O que isso vai trazer de útil? Ah, Sérgio, na outra vida eu fui um rei, fui uma rainha, uma princesa. É impressionante como vem gente falando sobre isso. Que foi rei, rainha, príncipe ou princesa. Então não tinha plebeu no passado. Porque todo mundo foi isso. Nunca vi um cara chegar e falar, poxa, numa vida passada eu fui um jardineiro. Nunca vi. Né? Então, brincadeiras à parte aí com relação a isso, né? E é um fato, na verdade, né? Mas deu para entender o porquê, então, desse esquecimento do passado, não é isso? Sendo assim, fiquem com Deus. Perguntas podem ser enviadas aí para o e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Você está vendo aí na sua tela, né? E, sendo assim, até o nosso próximo programa. Tchau, tchau!